Boa noite, Irê. Tudo bem? Como vai? Que saudade de você. Seja bem-vinda. Vamos aguardando o restante das pessoas entrar. Desejo que você fique aqui comigo até o final, tá bom? Seja bem-vinda. Muita saudade. Como é que você tá? Tudo bem? Vamos aguardando o pessoal entrando. Que bom, maravilha. Tamo juntos. Olá, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Que bom tê-lo aqui. Que bom. Desejo que você fique até o final conosco aqui acompanhando esse bate-papo. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje, né? A gente vai ter um fantástico bate-papo aqui hoje para falar sobre Umbanda, mistificação. Essa gravação ficará online para todos vocês, 24 horas, e depois ela vai para o nosso IGTV. Olá, Márcia Brandão, seja bem-vinda. Muito bom recebê-la. Espero que você fique conosco aqui até o final. Estamos aguardando a nossa convidada para a gente começar o nosso bate-papo. Lembrando que é a primeira live aqui do nosso perfil no Instagram e ela ficará gravada aqui 24 horas e depois ficará disponível para quem quiser assistir. Para quem não sabe, a Casa de Santo Antônio é uma das casas mais antigas do Distrito Federal, tem mais de 50 anos de trajetória, e nós somos uma casa umbandista. A nossa convidada acabou de entrar, né, Rosane? Com 2 minutinhos eu vou chamá-la aqui para a nossa conexão. Tudo bem? Vamos nos ajudar aí, pessoal, clicando, enviando essa live para todo mundo. Obrigado, Márcia, obrigado. Para todo mundo que for simpatizante da doutrina Umbanda, a gente espera fazer isso com mais frequência. É muito bom falar da religião. Então, agora eu vou começar apresentando a nossa convidada da noite, que já está aqui na tela junto conosco. Né? Boa noite a todos, aos nossos seguidores, aos nossos simpatizantes da Umbanda. Quem não nos segue, por favor, nos siga. Quem somos nós? Somos Centro Espírita Caminheiros de Santo Antônio de Pádua, uma casa umbandista que no ano que vem completa 50 anos de existência e de trabalho muito sério. Tá? Estamos muito felizes aqui em fazer essa primeira live, principalmente por saber que esse ano a Umbanda completa 112 anos e desses 112 anos, 50 deles a nossa casa esteve conduzindo essa bandeira de fé que é a nossa Umbanda. E para o nosso primeiro encontro aqui da noite, nada melhor do que receber ela, nossa convidada daqui, que está esperando para ser apresentada, Rosane Garcia, né, que é jornalista há 39 anos, formada pelo UniceuB, atua como jornalista e assessora de imprensa. Além disso, é uma estudiosa, né, da Umbanda e médium há quase 50 anos também do nosso centro espírita. Além de ser nada mais, nada menos do que a afilhada da fundadora da nossa casa, Dona Antônia Lins,
que já está no plano espiritual, mas tenho certeza que segue olhando por todos nós. Rosane, é uma grande honra te receber aqui. Fico muito feliz por você ter aceito o convite. Sei que você não sabia do seu traço de timidez, fiquei sabendo agora, mas quero que você se sinta muito à vontade, tá? Isso aqui é um bate-papo, nós estamos entre amigos e eu desejo que você fique muito à vontade. Seja bem-vinda, eu te abro para você cumprimentar os nossos seguidores que já estão online, e é uma grande honra. Eu fico muito honrada com o convite, né? Muito honrada mesmo. Não imaginei nunca que eu ia ser chamada para a primeira live da nossa casa, que está num processo magnífico de construção de um sistema de comunicação, porque a gente acha que é fundamental levar a Umbanda, divulgar a Umbanda para todo mundo, né? Para todos aqueles que são adeptos, frequentadores, aqueles que têm um olhar de desconfiança sobre as práticas umbandistas, sobre as práticas das religiões de matriz africana, e eu acho que isso é fundamental, a gente poder dar notícia e clarificar o entendimento das pessoas sobre isso, né? Porque são religiões extremamente perseguidas, depreciadas e vítimas, sempre, historicamente vítimas do preconceito. Então, no momento que a gente clarifica o que é a nossa prática de fé, que é a nossa forma de dialogar com o sagrado é só diferente, né? É como o mundo. O mundo tem muitos idiomas. O nosso idioma, para honrar o nosso sagrado, amar o nosso sagrado, expressar a nossa fé do nosso sagrado, é só um pouco diferente. Seria um outro idioma, né? Um idioma diferente das fés, das confissões de fé cristãs. É só isso, nada além. O Deus é o verdade, único. Rosane. É só um Verdade. Deus. E, Rosane, como que você se sente fazendo parte dessa casa tão especial aqui em Brasília, que são os Caminheiros de Santo Antônio de Pádua, né? É um grupo muito coeso dentro da prática da Umbanda, e você, como afilhada da fundadora, eu gostaria de saber como que você se sente integrando o quadro mediúnico há tanto tempo, inclusive em termos de responsabilidade. Olha, eu sou muito apaixonada pela minha casa. Eu tenho profundo amor pela minha casa. Eu tenho tanto amor quanto eu tenho pelos meus filhos, né? Eu me criei naquela casa, cheguei lá com 15 anos, hoje eu tenho 65, são 50 anos. Quando eu cheguei nos Caminheiros, ele não tinha nem certidão de nascimento, que foi o seu registro em cartório como pessoa jurídica, que veio acontecer em 1971. Né? 11 de agosto de 1971 foi quando saiu o registro de nascimento, né? O reconhecimento da casa como pessoa jurídica. Então, eu estou lá para e passo com aquela casa, né? Conviver com a dona Antônia, conviver com meu padrinho, seu Ogum da Floresta, que foi o mentor espiritual da casa, foi um aprendizado muito importante na minha vida, muito importante mesmo. Tão importante quanto a convivência com meus pais, né, que me ensinaram muitas coisas. Que história Então, linda, assim, Rosane. eu tenho profunda gratidão pela casa, profunda gratidão. Que coisa boa. Quantas histórias, né? Quantas memórias e quantas experiências você viveu dentro do centro. Mas vamos avançar ao tema da nossa primeira live, né? E, pessoal, quem estiver nos assistindo e que ao longo da nossa transmissão for tendo perguntas, podem ir registrando aqui, que eu vou tomando nota, e ao final, se nos sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai responder todas essas perguntas. Então tá. Rosane, para começar, logo de cara, eu gostaria que você me falasse o seguinte. Há uma prática em nossa casa que causa muita estranheza aos umbandistas de um modo geral. Né? Há quase 10 anos, me recordo, eu já fazia parte, eu completo 13 anos de centro esse ano, mas há quase 10 anos as nossas entidades de consulta aboliram o fumo, né? E deram lugares a ervas, a flores, dentro daquele processo de atendimento e de passe e de energização do Gongá. O que você tem a nos falar sobre esse processo
Você acredita que isso diminui a firmeza dos nossos trabalhos, a firmeza do lugar? Até porque esse assunto, Rosane, ele está muito ligado a um dos temas centrais do debate dessa noite, que é a mistificação, né? Então, o que, que você acha? Isso nos coloca em um patamar de uma Umbanda menos mística, mais Nutella, como alguns hoje costumam dizer, né? Umbanda Nutella adotaram esses temas para nos comparar muito às práticas kardecistas, com todo respeito aos nossos irmãos kardecistas, mas é uma brincadeira pejorativa e que acho que não guarda razão de ser. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo de abolição do fumo no atendimento ao público. Olha, eu no primeiro momento eu estranhei, né, quando a diretoria da casa tomou essa decisão em razão da legislação vigente. Aqui em Brasília é proibido o fumo em locais fechados. Então, e tem uma razão, tem uma lógica muito, muito clara. O fumo tem milhares de substâncias que são nocivas ao organismo, né? Então, a nicotina vicia, né? Torna a pessoa dependente do tabaco. Então, o que aconteceu? A direção da casa concluiu que não seria bom, porque os clientes chegam e eles ficam na condição de fumantes passivos. E não é isso. A Umbanda é, sobretudo, um louvor à vida, um louvor um agradecimento eterno a Zambi, que permitiu a vida. Então, se avaliou ao longo dos dias que seria legal abolir o fumo. Os caboclos, os pretos velhos com seu cachimbo, os caboclos com seu charuto. Vamos abolir. Eles podem trabalhar de outra forma. E aí foi muito interessante, porque os caboclos aceitaram com muita facilidade a retirada do charuto. E aí passaram a usar os matos, as folhas, as ervas para dar passe nos clientes. Quem reclamou foram os pretos velhos. Tem preto velho que até hoje é inconformado, que queria o cachimbo, o cigarrinho de palha, e isso não tem mais. Mas isso, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, esse processo de convencimento de doutrinação vai ocorrendo também com ele. Porque tal qual nós, que estamos aqui nesse plano material, os pretos velhos, os caboclos, também estão numa escala de evolução, né? De lapidamento do seu crescimento. Então, o que acontece? Vários pretos velhos hoje já não reclamam, mas já não sentem falta. E, eventualmente, pedem, em alguma sessão reservada, um traguinho no cachimbo, um traguinho no cigarrinho de palha, mas isso, eventualmente. Para atender o público, não. Por quê? Porque a saúde das pessoas que lá chegam, nos caminheiros, tem que ser bem cuidada mesmo. E esse processo de educação, de reeducação, prova ainda que eles, os espíritos, quando estão incorporados, eles têm essa capacidade de se desapegar de um elemento material. Eles não precisam disso, né? Eles precisam da energia da fumaça, sim. A energia da fumaça que vem do fumo, ela é dissipadora, né? Ela elimina várias energias que às vezes atrapalham as pessoas. Mas isso pode ser feito com a erva. E eles estão usando as ervas. Os matinhos, a arruda, o alecrim, o manjericão, a aroeira e várias outras ervas estão sendo usadas para eles darem os passos das pessoas. Então, não houve nenhum problema. E, assim, quem pensa que esse processo é uma Umbanda Nutella, é uma Umbanda... Não, pode qualificar do nome que for. O problema é que os caminheiros têm uma certa preocupação, têm consciência de que a vida das pessoas deve ser bem cuidada. Não é a casa que vai adotar uma prática que implica qualquer prejuízo. Não é deixar as pessoas serem fumantes passivos. Não, por que ser? Né? Quem que é fumante tem seu espaço para fumar lá fora. Então, não precisa isso. Entende? Sim, ótimo. E sem sombra de dúvidas, a Umbanda ela tem essa responsabilidade com a saúde, com a natureza, porque é uma religião que está muito ligada à sociedade, não é isso, Rosane? Não é só isso, não é só estar ligado à sociedade. Veja só,
A Umbanda é preciso compreender o que é a Umbanda. Né? A Umbanda foi uma bênção que Zambi nos deu. Essa possibilidade de dialogar com a espiritualidade. A gente dialoga com um irmão que já teve uma experiência no plano material e que hoje volta em forma de espírito para nos ajudar. Ou seja, é uma ancestralidade que traz uma carga de experiência que nos ajuda a fazer uma trajetória mais tranquila nesse plano material. É isso que é a Umbanda, né? Essa compreensão. Mas os pretos velhos sabem como fazer isso, como fazer aquilo. Tem uma macumbinha, como as pessoas costumam dizer. Não, não é uma macumbinha. Na verdade, eles têm uma capacidade de manipular as energias de forma que isso nos dá bem-estar físico, mental, emocional. É isso que se busca na Umbanda. Quantas vezes as pessoas que não podem, chegam lá humildes, elas não têm como ir para um divã do analista. E elas têm os guias, os mentores espirituais, que são o ombro amigo, o ouvido amigo, que estão lá dispostos a ouvir e a aconselhá-las, a ajudá-las a vencer aquela dificuldade, aquela angústia, aquela tristeza. Eles têm uma conversa tão boa que a pessoa sai de lá sorrindo. Isso é a Umbanda. Isso é fazer o bem às pessoas de uma maneira muito simples, muito tranquila, sem grandes artifícios, sem grande uso de tantas coisas que a gente vê por aí, sabe? A Umbanda tem uma preocupação com o bem-estar das pessoas. As pessoas, quando estão plenas no seu bem-estar, elas são capazes de amar a Deus muito mais do que quando estão com a mente atribulada. É verdade. Rosane, vamos avançando. Pessoal, eu tirei o fone porque alguns de vocês estavam relatando um eco e eu acredito que poderia ser do meu fone transmitindo para o microfone. Então eu tirei. Qualquer coisa só escreve aí que eu vi que alguém disse que tinha um eco na voz da Rosane. Rosane, falamos da retirada do fumo, falamos da retirada dos cachimbos na consulta com o preto velho. Agora, mais especificamente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a mistificação dos consulentes, né? Que também é algo que a gente vê muito na nossa casa, em outras casas, num contexto geral ligado às religiões afro, às religiões espíritas. Sabemos que muitos vão a um centro, né, principalmente ao centro de Umbanda, ou mesmo dos nossos colegas de Candomblé, em busca de milagres, né? De ficar rico, de ganhar na Mega Sena, de arrumar um marido, de amarrar um marido, de arrumar, né? Enfim, em busca de tudo, de ganhar uma casa, achando que o santo vai dar uma casa para eles, né? Um carro, para conseguir um super emprego dos sonhos. Mas nós, médiuns, sabemos que a Umbanda é muito mais do que esse imediato. Que a Umbanda, ela é uma religião, um estilo de vida, ela é energia, ela é equilíbrio, né? O que você tem a nos dizer sobre essa mistificação que é feita por algumas pessoas em torno da Umbanda, né? E o que você acredita, de fato, que exista a entidade que consiga alterar o curso natural do destino e favorecer alguns e outros não? Alguns que se valem da magia para fazer com que pessoas ganhem na loto, para fazer com que pessoas arrumem casamentos perfeitos e dos sonhos. Você acha que isso é mistificação ou a Umbanda, de fato, promove esses milagres? Fala para a gente. Olha, eu acho que milagre não existe, né? O milagre mesmo, quem opera é você dentro de você, né? O milagre é uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, de compreensão em relação a... E isso a Umbanda oferece, esse milagre. Ela ajuda você a se compreender melhor, se entender melhor. Talvez aí esteja o milagre. Agora, eu não acho que as pessoas chegam lá mistificando, Fernando. O que eu vejo é que as pessoas chegam com falta de conhecimento absoluto do que seja a nossa prática de fé, e elas acham que vão chegar lá e num passe de mágica vai resolver todos os problemas. Vai ter,
né? Vai ter a pessoa amada do lado, seja homem, seja mulher, vai ter aquele emprego do sonho. Olha, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas o que pode acontecer quando as pessoas vão lá, não só no nosso terreiro, mas em qualquer terreiro, que a pessoa deve entrar desarmada, de espírito desarmado, compreendendo que ela está entrando numa casa de fé, num chão sagrado. Então, ela tem que ter muito respeito, porque nós estamos sendo, assim, extremamente beneficiados, extremamente honrados com a confiança de Zambi e nos permitir que as entidades venham no nosso terreiro, né? Que aqueles caboclos venham, que aqueles pretos velhos venham, que as crianças venham, que as sereias, os encantados das águas venham em forma de sereia, da forma que vier. Isso é muito bonito. Então, não é um milagre que vai acontecer ali. Ali vai acontecer um encontro entre você e seus antepassados, né? É o encontro entre aqueles que estão tendo, nós, espíritos encarnados, estamos tendo a nossa experiência no plano material, e aqueles que já passaram por essa experiência material e têm um acúmulo de sabedoria que eles chegam com toda a generosidade para compartilhar conosco. Então, esse é o milagre. Então, quando a pessoa chega lá e pede isso, eu até compreendo a dor de uma separação, a dor da perda da pessoa amada. Eu não acho que o caboclo vai fazer tudo isso aí, voltar. Às vezes, aquelas brigas que a outra pessoa descobre que com o que ela está vivendo não é a alma gêmea dela e vai procurar sua alma gêmea. Agora, é diferente de quando chega uma pessoa que está doente. E, às vezes, essa doença não é uma doença simplesmente física. Ela é resultado de uma obsessão. É resultado de um acicatamento que a gente chama de um acicatamento espiritual. Aquela energia vem, vai maltratando a pessoa, tira o equilíbrio emocional dela e daqui a pouco aquilo passa a ser um desequilíbrio físico. Né? Quantas pessoas deprimidas não passam a ter doenças? A depressão causa doença. Né? Os problemas psicológicos causam doenças físicas. Isso eu aprendi há pouco tempo com os psicólogos lá da ASCAP, que é o braço social dos caminheiros. Eles disseram, olha, às vezes a pessoa não dá atenção, quando vê, ela está muito mal. Vai precisar de ir no médico, tomar um remédio, que é para ficar boa daquela doença. Então, o que vai acontecer? Esse espírito que está lá trabalhando, seja o caboclo, seja o preto velho, seja o Exu, seja a Pombogila, quem for, vai manipular as energias para poder tratar aquela pessoa espiritualmente para que ela se reequilibre. E é esse reequilíbrio que pode muita gente considerar que foi um milagre. Esse é o milagre, né, Rosana? Esse é o milagre, né? Mas, na verdade, foi o esforço, o conjunto de uma egrégora espiritual que ali está, que faz com que a pessoa volte a ter o seu bem-estar recuperado. Então, é isso. Então, chegar lá e dizer assim, olha, eu vou estalar o dedo, no estalar do dedo do caboclo do preto velho, eu vou sair de lá com os números da quina na cabeça. Não é verdade. Né? Porque se fosse assim, todos os chefes, todos os dirigentes espirituais de terreiro seriam milionários, né? Bastava consultar, né? Aqueles que trabalham no candomblé, bastaria jogar os búzios, né? E ia dar os números para eles ficarem milionários. Não é verdade. Todos, a maioria deles, tem uma vida muito humilde, assim como a nossa. Então, isso não acontece. A Irê colocou aqui que a Umbanda nos ajuda a nos reformarmos intimamente. É isso mesmo, Irê. Essa é a chave. O milagre vem da própria reforma, da reforma íntima. Né? Rosane, a gente já falou aqui da abolição do charuto, acabamos de falar um pouco da mistificação, né, que algumas pessoas até podem ir em busca de trabalho, de amarração, de terminar com a vida do outro, mas que isso acaba sendo, na verdade, uma grande oportunidade também de a gente, como médium, dar a mão para essa pessoa que está com uma doença espiritual, porque uma pessoa que vai a um templo religioso, vai a um templo sagrado, com esses pensamentos, é uma grande oportunidade da gente estender a mão e ajudar esse irmão que, na verdade, está doente, precisando de ajuda, e aí sim, né, como a gente diz, promover o milagre na vida dele, que é o quê?
que é o reequilíbrio, que é o reencontro com ele mesmo, que é a reforma. Falamos desse processo de mistificação e falamos também sobre a dificuldade que algumas entidades encontraram com a abolição do charuto, do fumo, enfim. Mas claro, Rosane, que a Umbanda tem fundamento. E nós sabemos disso, né? A nossa casa também tem fundamento. Mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa preservar esses fundamentos da Umbanda, até porque hoje nós não temos ainda um código, né, unificado, nacional, internacional da Umbanda, né? Cada casa tem uma prática muito peculiar, mas a nossa se aproxima muito àquilo que foi estabelecido ali por Zélio Fernandino. E aí eu gostaria de saber o seguinte: a nossa casa tem fundamento, né? E eu gostaria de saber de você para nos falar sobre esses fundamentos, sobre as firmezas que são feitas nas nossas casas, em que momento, já que não tem fumo no gongá, não tem nada lá, assim, que as pessoas chegam a uma casa umbandista, esperam ver bichos sacrificados, despachos, um bocado de coisa, e quando chega lá, eles encontram tudo menos isso. Talvez se sentem dentro de uma igreja, né? Em que momento é feito o fundamento da casa e onde estão esses fundamentos? Você pode falar para a gente? Olha, a casa, quando ela... A casa, o fundamento básico de uma casa é Zambi. É Zambi e a sua egrégora espiritual. Né? Esse é o grande fundamento. Zambi, para quem não sabe, gente, porque tem gente aqui que pode não saber, é Deus. É Deus, Jeová, Alá, é Zambi, né? Então, exato, o grande fundamento é esse. O que acontece? A gente, como qualquer terreiro, né, a gente tem os orixás que se cultuam, né? Uhum. Oxóssi, Ogum, Xangô, Oxum, Nanã, Inhaçã, Emanjá, se reverencia todos esses orixás. Mas o grande mentor de tudo e só tem tanto fundamento que o Zambi permite que essa casa exista. E existe há quase 50 anos. Tem Exu e Pombogira. E o que acontece? As cafuas de Exu e Pombogira nunca ficam dentro do terreiro, elas ficam na parte de fora da casa. Porque esses irmãos, eles são os guardiões da casa. E por que são guardiões? Porque são irmãos que têm muita afinidade, estão muito estreitamente ligados ao nosso dia a dia como seres humanos. Às vezes as pessoas estão conversando com o Exu e pensam que está conversando com uma pessoa comum. Não, é o Exu que está ali, ele vai explicar, vai falar numa boa, e as cafuas ficam lá. Cada casa tem a sua forma, né, de tratar o seu Exu, a sua Pombogira, o que for, né? E lá em casa a gente tem 2 cafuas de Exu, e elas foram instaladas pela Dona Antônia, e lá tem, como tem em várias casas, tem a cachaça, tem o charuto, tem a cigarrilha, tem a flor, tem uma pessoa que é designada para fazer a limpeza e cuidar disso, e isso, quer dizer, o que eu estou dizendo é padrão em quase todas as casas, mas tem as peculiaridades. Cada casa tem sua peculiaridade, né? E eu acho que isso é muito natural, por quê? Porque a Umbanda, ela começou lá em Niterói, com o Zélio Fernandino de Moraes. E à medida que foram passando, o Zélio levou 10 anos para que, depois de fundado lá, ele autorizasse que as pessoas começassem a sair para fundar novas casas, que seria a propagação da Umbanda. E hoje nós temos terreiro de Umbanda no Brasil e temos terreiro de Umbanda fora do Brasil. Estados Unidos, temos na Europa, temos em vários lugares. Nós temos uma irmã lá da casa que mora hoje nos Estados Unidos e ela frequenta um terreiro de Umbanda lá nos Estados Unidos. Ela mora em Washington, essa nossa irmã. E ela está lá, vai lá no terreiro, tomar o passe, receber o caboclo preto velho. Então, o que acontece? Há um processo em que a cultura local interfere nessa formação. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte: tradicionalmente, a comida de Ogum é feijoada. É feijoada. No Rio Grande do Sul,
A oferenda para algum é churrasco. Ou seja, é uma mudança. É o que é? É aquela cultura local que influencia a prática. E isso não importa. O que importa é que quando você faz uma oferenda para um orixá, para um exu, para uma pombagira, seja para que for, o que está valendo ali é a tua intenção, o teu coração, o teu desejo, o teu amor, a tua expressão de carinho com ele. Não importa mais nada. Às vezes você diz assim, olha, eu só tenho, meu pai, um copo d'água para te oferecer. É uma oferenda. A água é a vida. É uma oferenda. Né? Não precisa, às vezes as pessoas querem fazer coisas com muito requinte, mas apenas por exibicionismo em relação ao outro que está ali do lado. Não tem valor. E o coração? E o coração, onde é que ficou? Onde é que ficou o carinho? Onde é que ficou o apreço? A fé, sobretudo a fé. Onde ficou a certeza de que aquele apelo vai ser atendido. E se não for atendido, não é porque o espírito, o orixá foi ruim. Não. É porque você não tinha merecimento para aquilo. Alguma atitude você cometeu e que não te fez merecedora daquela benesse. Então, isso não tem nada a ver. Então, cada casa, e a gente tem que respeitar cada casa, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente chegue lá e diga, isso é muito diferente da minha casa. Respeite. Ali é uma prática que atende àquela egrégora espiritual que ali está. Então, é preciso respeitar. Muita gente acha assim, o abate, que você falou, não tem o abate, não. A Umbanda não tem o abate. Mas o abate não é uma coisa do mal. As pessoas confundem o abate que tem numa casa de candomblé como uma feitiçaria, algo do mal. Não, aquilo é alimento. Aquilo é alimento para muitas e muitas bocas. E não, às vezes, não são bocas que estão só no terreiro, não. São bocas da comunidade que passam a ter acesso ao alimento em função daquele abate. Porque, e mais, as pessoas têm... E essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque imaginava que o abate seria uma coisa de tortura do animal. Não, ao contrário. O abate, ele não impõe sofrimento ao animal, porque ele é feito por meio da degola. Agora, eu pergunto, todos que criticaram e que criticam o candomblé pelo abate, não se importam de comer frango, não se importam de comer o boi, que sofrem muito mais, são criados de forma não saudável e sofrem muito mais para serem abatidos. Então é preciso respeitar a prática do outro sem julgar. É isso e as mesmo. pessoas julgam sem entender. Olha, quando minha madrinha faleceu, eu fiquei numa tristeza profunda. E aí eu me afastei algum tempo do terreiro e conheci muitas casas e passei a compreender. Por curiosidade, eu passei a questionar, a perguntar o que era aquilo, o que era isso. Porque, como jornalista, por que é uma palavra que está sempre na boca da gente? Por quê? Né? É uma pergunta clássica. Por que isso? E eu comecei a entender. E comecei a ver com outros olhos todas as outras religiões de matriz africana. Só que eu, pessoalmente, Rosane, eu acho que a minha forma de dialogar com o meu sagrado se dá na Umbanda e não no outro terreiro. Mas sim, eu chego de qualquer terreiro com todo respeito e me curvo a todos aqueles que são os mais velhos de lá. Porque é assim que se faz. Não é depreciando. A Umbanda é isso, né? Sobretudo respeito e amor ao próximo, né, Rosane? Vamos adiantando aqui para a gente seguir o nosso roteiro, que o tempo é curto, daqui a pouco a nossa live está encerrando. Estou muito feliz porque está se mantendo constante, os nossos espectadores estão interagindo aqui conosco. Rosane, ainda sobre a mistificação que a gente tanto fala, acabou se estendendo um pouco, a mistificação que é feita no candomblé, que não é a nossa religião de debate na noite de hoje, né? Estamos falando sobre a Umbanda, mas a gente sabe que a mistificação ela é um dos principais pilares do preconceito, né? A gente falou aí do exemplo do abate lá no candomblé, que infelizmente esse preconceito ainda assola muitas religiões de matriz africana e, consequentemente, a Umbanda, né? Sabemos que, pelo histórico,
A Umbanda surgiu em um movimento no qual o catolicismo predominava. E não só no Brasil, mas no mundo. E que o candomblé aqui no nosso país era alvo de perseguição, de marginalização. As pessoas não tinham liberdade de culto, não tinham liberdade de fé, né? Ok. E aí tivemos a chancela espiritual no panteão das religiões para que surgisse a Umbanda, mas ela também está fortemente ligada ao movimento de libertação, né? De um período de opressão, que a mulher não tinha voz, que o negro Sim. não tinha voz, né? Então, de que forma a gente pode contextualizar a Umbanda aos dias atuais, né? Porque a gente fala muito isso. Tem a figura da pombagira na Umbanda, tem a figura do preto velho como a entidade de maior sabedoria do panteão ali, da Umbanda. Vimos recentemente aí tortura a pessoas negras lá nos Estados Unidos, a morte de pessoas, né? Estamos vendo uma bancada religiosa da base evangélica avançando sobre o governo e cada dia mais um discurso conservador baseado nos preceitos neopentecostais, né? Então eu queria saber qual a importância de nós umbandistas dentro desse conceito e de que forma a gente pode estabelecer um diálogo com outras religiões. Olha, eu entendo o seguinte, se é religião, se é uma prática de fé que tem Deus como ser supremo, como a força do universo, Senhor da vida e da morte, então ela não pode ser intolerante. Se você entende que Deus é o Senhor de tudo, você não pode ser intolerante. Você tem que aceitar as pessoas como elas são e as formas de diálogo com o sagrado da forma que elas são. Então eu vejo o seguinte, hoje, quando você fala que a Umbanda foi perseguida, a Umbanda é perseguida, o candomblé é perseguido, os negros são perseguidos e as pessoas de menos poder aquisitivo também são perseguidas, né? Recentemente, alguém nos disse que nós negros éramos a escória desse país. Não somos a escória. Ao contrário, muito do que as pessoas comem hoje, que dizem que são uma delícia, tem a origem na cozinha do negro, na cozinha da senzala, e está lá. E a pessoa degusta a rabada, a feijoada, a galinha cabidela, vem lá da cozinha do negro. Né? Então, eles não poderiam imaginar. E estão se alimentando. Não deveriam comer o acarajé, porque o acarajé é de Inhaçã. Se comer o acarajé, vai queimar no mármore do inferno, porque está comendo coisa do feitiço. E não é verdade. Então, eu vejo só, a Umbanda nasce, a origem da Umbanda, quer dizer, o Zélio Fernandinho Meirelles foi um anunciador. Mas muito antes de Zélio, ainda nos anos 1700, você tinha um culto chamado Cabula, que funcionava muito bem no norte do Espírito Santo, se esparramou pela Bahia e deu origem a vários terreiros renomadíssimos da Bahia hoje, o Cabula. E aí, o que aconteceu? Um bispo lá do Espírito Santo ficou aborrecido porque a Cabula atraía multidões. E era as mesmas forças triangulares da Umbanda, que é Caboclo, Preto Velho, Criança, estavam lá na Cabula. E o povo das águas, né? Porque tudo nessa terra, não se faz nada sem as águas. As águas é uma bênção. Aí, o que acontece? Ele pediu, em 1888, veio a abolição. Com a abolição, os negros foram colocados para fora da propriedade, porque não podia ter mais escravos, mas, em compensação, não tiveram mais nenhuma formação, não tiveram nada que pudesse ajudá-los. O que aconteceu? 1889 veio a proclamação da República e, em seguida, veio... Rosane, só um minuto. Desliga seu alarme que disparou aí. Deve ter desligado. Em 1889 veio a República e aí, em seguida, veio a lei da vadiagem. Todos os negros passaram a ser vadios, porque eram analfabetos e não tinham emprego. Então, eles começaram a criar novos espaços para poder sobreviver. E como eles não podiam ficar na rua, eles ficaram dentro de alguns espaços. E nesses espaços surgiu o samba, surgiu o que chamavam antigamente a macumba do Rio de Janeiro, que era onde
o preto velho vinha, o caboclo vinha, porque essa coisa já existia antes do Zélio chegar. O Zélio, quando o Zélio chega em Niterói, né, que vai ao centro espírita, os pais o levam, adolescente levam a Niterói, para poder curar de uma doença que ele sentia, ele incorpora um espírito. E aí, o que acontece? Quando chega lá, o cara é desafiado, ele foi visto como um desafio, porque numa mesa kardecista só cabia espíritos muito letrados, mas não jamais um preto velho, jamais um caboclo. E isso por quê? Isso é o traço eurocentrista que o kardecismo traz, porque o kardecismo nasce em Paris, né? no século XVIII. Então, o que é isso? Isso daí vem e atrapalha tudo. Não é que o Kardec atrapalha, não. Eu acho que a codificação, o trabalho de Kardec é belíssimo. São 5 livros, 5 obras importantes que são explicações científicas. Não sei como desligar isso. Aperta aí, Rosane. Eu apertei, não aparece. Voltamos. Não sei que que alguém está me chamando. Aí o que Gente, não acontece? chame Isso contamina a compreensão que se tem, né? Da Umbanda, se contamina. E aí o que veio a mistificação? A mistificação nada mais é do que uma pessoa que não tem, que falta a ela algum princípio. Porque é o abuso da boa-fé. É o puro abuso da boa-fé. Né? E é muito fácil, as pessoas entram no terreiro, vê os trejeitos do caboclo, vê os trejeitos de um preto velho e diz que vai criar um terreiro. E aí começa a abusar. Olha, a pessoa que chega no terreiro, desesperada com um problema, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser recebida com carinho. É assim a gente faz na nossa casa. E não vai prometer milagre. Há umas outras confissões de fé que se aproveitam desse desespero para oferir lucro. Ou seja, promete um milagre que não vai acontecer, cobram por aquilo que não vão fazer, ou para si ou para seus grupos de interesse. Acabou. Eu acho que acabou, mas não sei o que é. Então, eu acho que essas coisas precisam ser esclarecidas. Mas aqui no Brasil, diferentemente de alguns outros países, você não tem uma educação que te permita fazer a compreensão das outras culturas, te permita fazer a compreensão das outras práticas de fé. Até hoje, a lei que introduziu o ensino da história de África na grade curricular das escolas, ela não é obedecida, ela não é cumprida. Né? Hoje, e ainda que fosse, você tem uma academia que não se preparou para poder formar professores para levar isso para dentro das salas de aula. Né? Há uma insurgência dos evangélicos em relação à nossa fé. Por quê? Porque eles competem com o público. Há uma disputa de público, que, diferentemente deles, a gente não cobra. A Umbanda não cobra pelo que faz, porque a Umbanda tem como princípio dar aquilo que de graça você recebeu, que é, ou seja, a sua mediunidade. Estender a mão ao outro nada mais é do que fidelidade ao princípio da Umbanda. Entendeu? Então não venha com essa história de que, olha, Seu celular, Rosane. Alguém quer falar urgente com ela. Gente, enquanto isso eu vou tocando aqui, né? Porque o nosso tempo está acabando. Acho que fica claro para todos nós o que Rosane quis dizer, que a Umbanda, no seu nascedouro, ela nasce como uma religião que agrega, que acolhe. Agrega, né? Ela é agregadora. A Umbanda é isso, é agregadora e é, sobretudo, solidária.
E que não tem É espaço, agregador. né, Rosane, para distinção de cor, de gênero, Não, de classe não tem. social, não faz acepção de pessoas, porque olha a todos e recebe todos igualmente, né? E tem uma lógica isso, e tem uma lógica, e tem uma lógica. Ora, se nós acreditamos em Zambi, e Zambi é o Senhor do Universo, fonte de todas as energias, inclusive nós, como somos energia, emanadas de Zambi, todos são sagrados, todos, todos. Não importa quem seja, todos são sagrados. E eu tenho que respeitar o teu sagrado, assim como você tem que respeitar o meu. Então a gente Isso. respeita o sagrado de qualquer um, inclusive daqueles que cometem aberrações ao nosso, diante do nosso olhar. É o cara que matou, é o cara que roubou. Ele tem uma razão de ter feito aquilo. Nós não sabemos. Não está perdoado, não. Vai cumprir as regras terrenas, a lei. Né? Eles têm que ser punidos. Mas isso não retira dele o seu lado sagrado. Ele tem que ser respeitado como ser humano, como um ser que emanou da fonte maior do universo. Rosane, o nosso tempo está quase acabando. Tinha mais uma pergunta, mas não tem como fazê-la, porque a live encerra com 50 minutos e a proposta não é fazer uma live picada com mais uns minutinhos. Então, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui conosco. Acho que foi uma noite muito profícua. Obrigado a todos que se mantiveram aqui assistindo. Como eu disse no começo, essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso perfil do Instagram e depois ela vai virar um IGTV, né? Obrigado de coração a todos os irmãos que ficaram aí, a todos os coraçõezinhos, seguidores da Rosane, que entraram, né? Dizer para vocês que a gente está separado nesse momento para estarmos mais próximos futuramente, né? Isso, que a nossa casa segue se reunindo todos os domingos, via Meet, remotamente, estudando a doutrina, discutindo livros, fazendo orações. Para quem quiser prece, segue aqui no perfil do Instagram, pede prece. Nós temos um canal do YouTube com conteúdos maravilhosos. Temos o blog, que é escrito pela Rosane, essa jornalista maravilhosa, que fala sobre temas de Umbanda, temas espirituais, sociedade, racismo, sobre todos os temas que estão sendo discutidos, né, Rosane? Meio ambiente também, maravilhoso, que é o blog da nossa casa, que você pode acompanhar lá em oscamineiros.blogspot.com. Lembrando, né, como eu disse aqui, que os nossos atendimentos presenciais seguem interrompidos aqui no Distrito Federal. Quem desejar uma corrente especial de axé, como vocês dizem, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai mandar muito axé, muito amor, muito carinho, muita luz para todos vocês por meio das nossas correntes de oração, tá? Deixa o telefone aqui por direct para a gente. Obrigado, Rosane. Se despeça dos nossos queridos seguidores. Eu agradeço muito essa oportunidade, foi uma experiência que eu estava muito nervosa. Então, foi uma grande experiência. Eu fico muito grata e eu estou à disposição de vocês sempre que a gente quiser conversar sobre isso. Eu acho que a Umbanda é um tema infinito, pela sua maravilha, pela sua beleza, pela sua capacidade de acolhimento a todos aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que necessitam de apenas serem ouvidos. Né? A nossa casa está sempre aberta e é uma honra, uma grande alegria pertencer à Casa dos Caminhos de Santo Antônio de Pádua. Fala da ASCAP, por favor, fala da ASCAP, porque eu suprimi a pergunta da ASCAP. A ASCAP é o braço social dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua. A gente também está com as nossas atividades interrompidas, mas estamos fazendo já, nesse momento, ontem mesmo nós ganhamos 40 cobertores, nós estamos com a campanha do agasalho, não só para moradores de rua, mas para como moradores da comunidade. Estamos lançando a campanha, essa semana, já podem, quem quiser participar, pode participar, que é da caixinha de leite. Se, por favor, deem a caixinha só lavada e aberta, já será uma grande ajuda, porque nós vamos estar fazendo um trabalho de tapar as frestas das pessoas que moram na periferia. O inverno chegou e o frio é muito intenso. Brasília está horrível de frio. Então, as caixinhas de leite vai servir para revestir, dar um aquecimento, fazer um revestimento térmico
para quem mora na periferia. E a gente tem muita gente na periferia de Brasília, né? Quem puder doar alimentos, cesta de alimentos, nós também ficamos gratos, porque nós tínhamos 12 famílias assistidas, hoje estamos com 40, e estamos nos vendo e desejando para poder botar um grão de comida na mesa dessas pessoas. Tem muitas famílias com crianças, muitas crianças, que precisam de alimento. Então, nós estamos abertos à doação de cesta de alimentos, a roupas de inverno, cobertores, agasalhos, e também, principalmente, agora nós estamos precisando de caixa de leite, que é para a gente fazer o revestimento térmico de casas da periferia, que são barracos e que tem muitas frestas. E o frio passa e o frio é cortante. Então, eu fico aqui grata. A ASCAP é o braço social do caminheiro, mas é um espaço absolutamente laico. Lá nós recebemos pessoas de todas as crenças e fé, desde que tenham o sentimento de que solidariedade e atitude. Basta que seja gente que gosta de gente. Então, será sempre muito bem-vinda à ASCAP. Obrigado, Rosane. Para mim, que sou seu afilhado, é uma honra poder recebê-la aqui na nossa primeira live. Quero te dizer, do fundo do meu coração, o quanto você é importante para todos nós, os caminheiros. A forma como você conduz, como você dialoga com os mais jovens, a sua mensagem inspiradora para todos esses jovens que estão iniciando, né? E como você disse, a sua sabedoria em lidar não só com pessoas da mesma fé, mas com pessoas de outras fés, lá na ASCAP, a forma como você envolve, acolhe todo mundo, respeita todo mundo. Falar também da sua entrevista ao pastor, né, da Igreja Presbiteriana, fantástico. Para quem não sabe, depois a gente está lá no blog dos caminheiros, a Rosane disponibilizou uma conversa transreligiosa, né, maravilhosa, com um pastor da Igreja Presbiteriana. Então é isso. Fernando, obrigado me a permite todos. só uma palavra. Claro. Eu acho que todas as fés têm que dialogar, sobretudo as práticas de fé afro-brasileiras. Todas elas têm que dialogar, porque não importa, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu jeito de viver. Então todos têm que dialogar, porque nós temos inimigos comuns, né? E nós não temos só em comum o atabaque, o dendê, a arruda, o guiné. Nós temos inimigos comuns. E se a gente não se organizar, não se unir, nós poderemos ser atropelados. Um fecho de graveto, às vezes, é mais forte que um tronco. Então, a gente tem que estar unido, sempre. Independentemente da nossa prática e da nossa forma de dialogar com o nosso sagrado. É isso mesmo. Deixa eu só mandar uns beijinhos aqui, porque já está acabando o tempo, vai cair a qualquer momento. E aí já é momento de despedir. Estou vendo várias pessoas mandando beijo. Beijo, Zenaide. Beijo, Daniela Falcão. Isa Duque. Sumara, Suzana, Tiago, Tereza, Drica, Sucupira Carol, Aya, Ilciane, Irê. São muitas pessoas que entraram, que deixaram aqui o seu registro. Maria Andréia, Alex, Edileuza, são vários. Tem várias pessoas online aqui conosco ainda. Muitas registros. Márcia Brandão, dizendo que é sua fã, Rosane, que a live deveria continuar. Vamos sim, Márcia, chamá-la em outras ocasiões. Duda Ribeiro, todo mundo aqui. Inês, muitas pessoas. Obrigado, pessoal. Um maravilhoso fim de semana. Que Santo Antônio, no dia de hoje, abençoe a todos. E que hoje, o manto de Zane cubra a todos. Hoje é o nosso dia do nosso padroeiro, então, que Santo Antônio de Pádua esteja abençoando, levando pão, levando a fé, levando a esperança para todos os lares. Que não falte o pão, que não falte a esperança, que não falte o amor, a tolerância e a caridade na casa de todos vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco. Foi muito importante. Muito Amanhã especial. tem transmissão ao vivo da prece de Santo Antônio. Amanhã, transmissão ao vivo da prece de Santo Antônio. Alguns médiuns estarão lá na nossa casa. Quem não conhece, é a oportunidade de conhecer o templo. Vai ser transmitido aqui pelo Instagram e lá pelo Facebook.
Um beijo a todos. Obrigado, Rosane. Beijo. Agora vamos lá, como que eu... Ah, sim. Então, pessoal, foi isso. Essa foi a nossa primeira live. Quem gostou, curte aqui, compartilha depois, manda a sugestão de tema para outras lives. E foi uma grande satisfação abrir a minha casa, estou aqui na minha casa, para a Rosane, para todos vocês. Sejam todos bem-vindos e que Santo Antônio abençoe a cada um, a família de cada um, tá bom? Um abraço e até a próxima.